Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Conforme eu prometi, agora em junho de 2025, eu vou comentar aqui Vingadores por Geoff Johns, volume 2, tá? Eles aqui botam assim, por Geoff Johns, volume 2, Zona Vermelha, tá? Com a arte do Ivan Reis, mas é pequenininha, é só um capítulozinho. Depois a arte do Coipel, do Sadowski e do Collins no final, tá? A edição padrão de luxo, né? A edição padrão de luxo da Panini, capa dura, tal, bacana, legal. A lombada sempre de cabeça para baixo, que é um cacuete da Panini, não entendo porquê, mas enfim, tudo bem. E vamos nós, né? O que eu tenho a dizer para vocês sobre Vingadores por Geoff Johns, volume 2? Geoff Johns já conquistou a minha admiração. Eu tenho lido muita coisa boa, mas muito boa do Geoff Johns, fora do eixo Marvel-DC, tá? Fora do eixo Marvel. Aqui, eu até estou relendo o material deles na DC e na Marvel para ver se de repente não fui eu que não consegui enxergar o que ele pretendeu quando escreveu para a Marvel e para a DC. Mas eu não tenho a menor dúvida, mesmo relendo aqui, de que o editor da Marvel e da DC os editores sempre tolhiram um pouco o Geoff Johns, tá? O Geoff Johns sempre teve capacidade de escrever coisas melhores do que ele realmente compôs para a Marvel e para a DC. E o exemplo está exatamente aqui também nesse volume 2 dos Vingadores, né? Zona Vermelha. Basicamente são dois arcos de história que tem aqui, tá? O Zona Vermelha, que deu título à coisa, porque realmente é o melhor arco de história, e o segundo, que é a busca pela mulher Hulk. A busca pela mulher Hulk. A primeira história desencadeia a segunda história, mas não tem uma ligação assim muito direta, não, tá? Então aqui começa com a capa do Ivan Reis e essa edição aqui que faz um preâmbulo para o que vai acontecer na verdade. O que vai acontecer na verdade é que existe uma grande trama de espionagem, tá? Envolvendo o Garrett aqui, né? Acho que é Peter, agora esqueci o nome dele. Acho que é Peter Garrett, que é um personagem já antigo, né? Um coadjuvante antigo das histórias dos Vingadores. Incomodava muito o Homem de Ferro alguns anos atrás, e aqui ele então tem um preâmbulo aqui com o Falcão. Logicamente eu não vou contar detalhes, porque é importante ler a história. De cara eu digo para vocês, vale a pena ler? Vale sim, a história é boa. Só não é tão boa quanto o material que o Geoff Johns está compondo para o selo que ele criou, né? O Ghost Machine, e para a Image. Tá? Mas é bom sim. Então, logo em seguida, após aquele preâmbulo, uma grande praga vermelha, né? Por isso se chama Zona Vermelha, um vírus, eles não sabem bem o que é, uma bactéria, um vírus, parte do Monte Rushmore, que aparece logo aqui, né? O Monte Rushmore, e sai matando, dizimando pessoas, população inteira ali daquela área, e a coisa entra num ritmo logo muito frenético, muito agressivo. E os Vingadores estão totalmente aturdidos no meio disso aí. Uma coisa que eu já gosto dessa história é essa questão de os Vingadores sendo heróis que se preocupam com a humanidade, que estão ali para defender a humanidade. Isso, para mim, já é fundamental e já me atraiu de cara para a história. O ritmo da narrativa é muito bom, é muito veloz, tem muito drama, né? Os personagens estão se envolvendo de uma maneira muito dramática, os conflitos entre eles, diante de um desafio muito maior do que os Vingadores poderiam enfrentar, porque não é um inimigo físico, não é alguém que vai lá e eles vão cair na pancadaria, não é. É uma coisa muito mais difícil deles entenderem o que está acontecendo. E envolve, logicamente, os nerds aí do grupo, né? O Tony Stark, o Pantera Negra. Então, é bem interessante, a história é bem legal mesmo, e essa preocupação em defender a humanidade, proteger o homem comum, tá? Coisa que já no segundo arco de história já está um pouco de lado, já estão mais preocupados com aquela guerrinha entre super-heróis que eu acho um pouco cansativa. A arte aqui do Oliver Coipel, é uma arte que eu considero muito boa mesmo. Não é um dos meus artistas favoritos, mas acho a arte do Coipel muito boa e ficou muito adequada
muito adequada à narrativa aqui, tá? Os personagens escolhidos nos Vingadores, na maioria deles eu acho bons, eu acho interessantes, exceto esse Valete de Copas, um personagem para mim que não faz muito sentido, mas tudo bem, tá no meio da história aqui, deixa ele participar. E então a zona vermelha, se eu não me engano, tem 7 partes ou 6 partes, agora não vou lembrar direito, e acaba provocando, quando o vírus já está um pouco mais controlado, acaba provocando uma mudança muito grave na mulher Hulk, apesar que não é exatamente por causa do vírus, mas são consequências do que vai acontecer do que está acontecendo, né? E ele então vai preparar um enredo do segundo arco de história que está aqui, tá? Então, aqui finalmente temos algumas revelações. Zona Vermelha, parte 5. Tá? Eu também não quero dar muito spoiler para vocês, mas envolve muita coisa do passado dos Vingadores, tal. Aí ainda é aqui a Zona Vermelha. E aqui então termina a Zona Vermelha. Aí entra aqui o artista muda. Bom, então se Oliver Coipel me agrada, faz um bom trabalho, o segundo já não me agrada não, tá? Já entra o Steve Sadowski, que realmente não me agrada, não tem um estilo de arte que eu gosto, é um desenho esquisito, não sei, não gosto da arte dele não, mas é uma historinha aqui com o Sadowski, tal, embromação. Se fosse por isso aqui, eu diria para vocês não comprarem. E logo em seguida vem o Scott Collins, outra arte que também não me agrada, que é uma arte muito planificada, uma arte sem muita perspectiva, que tem um certo traço caricato e que não me agrada muito. Na história, é uma busca pela mulher Hulk, que por um efeito colateral do primeiro arco da Zona Vermelha, ela acabou ficando descontrolada e, né, muito parecida com o primo dela, né, muito parecido mesmo. E aí os Vingadores têm que entrar em ação para tentar impedir que a mulher Hulk destrua muita coisa, tá? Aí vira aquela velha contenda, né? Vingadores versus o Hulk e tal, com algumas participações especiais, inclusive do Bruce Banner, né? Do Robert Bruce Banner, ou seja, do Hulk original, mas a arte deixa bem a desejar mesmo. É mais uma sequência que, se fosse por esse segundo arco de história aqui, eu não indicaria a compra do volume, não. Porque mesmo a história do Geoff Johns me parece uma história muito clichê. Aquela velha história do Vingadores contra o Hulk, né? Só que aqui, no caso, não é o Hulk mais famoso, é a Hulkinha, né? É a mulher Hulk, tá? Então fica a dica aqui para vocês sobre Vingadores de Geoff Johns. Eu digo a vocês, o primeiro arco de história vale muito a pena, porque a história é boa e porque a arte do Oliver Coipel, é boa. O segundo arco de história realmente não vale a pena, então fica por conta de vocês decidirem a compra ou não do volume. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Não deixe de se inscrever no canal. Já estamos com 80 mil inscritos. Venha você também se juntar a nós. Deixa o seu gostei, não gostei e nos comentários. O que você achou desse volume? Até a próxima.